Saudações, povo Blue, bem-vindo ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui, Blue Day, dia de Chelsea em campo. Bora resenhar, vamos ver se aparece alguém por aí, vamos falar, porque hoje, ó, rodada de Premier League, hoje é rodada de Premier League. O Chelsea, sabe-se lá como, né? Tá aí na quinta posição, vai enfrentar o Bournemouth, é a segunda vez nesse mês de dezembro. O Chelsea empatou com o Bournemouth lá no Vitality no dia 6 e escapou, né, de uma derrota, porque todo mundo lembra que o Bournemouth fez gol e o VAR acabou anulando, né? Dessa vez é a 19ª rodada, é a virada, é a metade do campeonato, e o Chelsea, que fez um excelente mês de novembro, chegou dezembro, oscilou demais, desandou, venceu o Barcelona bem, aí venceu o Cardiff ali pela Copa da Liga, com o Maresca precisando usar titulares no segundo tempo, ganhou do Everton sem em nenhum momento passar sufoco, mas apagões contra Newcastle no início e aquela virada contra o Aston Villa, e todo mundo pensando que o Aston Villa é aquele time de tempos atrás, né, em que o Chelsea vencia sempre, mesmo passando dificuldade. O Aston Villa é o terceiro colocado, tá sim na briga pelo título, e vamos resenhar aqui muito, porque o Chelsea nesses meses de novembro e dezembro entrou em campo 9 vezes. Eu estava olhando aqui, entre os dias 25 de novembro e 27 de dezembro, foram 9 partidas, e tá bem linear ali, ó. 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 2 vezes pela Champions League e 6 vezes pela Premier League e 1 pela Copa da Liga. Olha a galera chegando aqui, vamos resenhar aqui. Salve aí pro, olha aí, o artilheiro 7 aqui, o Açoeiro e o Samuel Luca. Samuel, vamos ver depois aqui, Samuel, a resenha não vai durar muito não. Então, só em 3 dessas 9 partidas, né, deu gosto de ver o Chelsea jogar, né, que foi contra o Barcelona, contra a Atalanta, mesmo com aquela derrota, eu gostei do jogo, foi um jogo digno de Champions League, disputado, muito bom, gostei demais. O jogo contra o Barcelona foi espetacular. Na Premier League, o Chelsea está passando um pouco de perrengue, mas por causa do rodízio, né? Isso eu sempre chamo de rodízio extremo. Salve para o Rafael Antonioni, tamo aí. Um rodízio extremo, né? Então, o que será que o Enzo Maresca vai aprontar nesta terça-feira, às 16h30, contra o Bournemouth? A rodada é a seguinte, a rodada 19. Jogos todos iniciam às 16h30, tá? Burnley e Newcastle lá no Turf Moor. O Burnley lá embaixo, na briga por rebaixamento. Newcastle chega como um favorito, mas pode ser que o Burnley arranque um empatezinho aqui, mas eu vou de favorito aqui para o Newcastle. Chelsea e Bournemouth em casa. Chelsea quinto colocado, 10 pontos atrás do terceiro Aston Villa e 3 pontos do Liverpool. 3 pontos? 2 pontos do Liverpool. O Chelsea, por estar em casa, eu acho que vai levar essa aí, mas assim, sem nenhuma facilidade, tá? Nenhuma facilidade. Nós, torcedores do Chelsea, já estamos ficando cascudo, e isso tem um lado bem positivo. Enquanto, ó, turma aí que está torcendo, por exemplo, para o Manchester City, que está numa recuperação incrível, o Manchester City engata uma sequência de vitórias e o time deles é tão bom, tem jogadores super decisivos, todo mundo sabe que uma hora eles vão encaixar. Eu separo assim, o Manchester City como se fosse um time assim, imortal, desses que, pra que assistir? O Manchester City, quando sai na frente, se ajeitou. No início da temporada não estava sendo assim, que eles tomaram muito revés.
Manchester City, quando sai na frente, você sabe que em 99% dos casos eles não vão perder, dependendo do adversário. Já o Chelsea não. O Chelsea é um time mortal. O Chelsea é um time que sofre e faz seu torcedor sofrer também. Vide o jogo contra o Newcastle, que em 20 minutos estava 2-0 para os caras. E aí o Chelsea joga um futebol suficiente para vencer, mas como estava com aquele revés absurdo, não houve tempo e foi o suficiente para empatar e evitar a derrota. Tá? O outro jogo bom é o Nottingham Forest contra o Everton. Eu vou de empate aqui com uma ligeira vantagem para o Forest, por estar em casa. Nottingham Forest que está ali pertinho da zona de rebaixamento, hein? Rafael Antônio Andes, nós estamos juntos. Lucas Silva, olha aí, o Filipão, hora do almoço aqui. Salve, salve, Lucas, salve, salve, Filipão. Nottingham Forest e Everton no City Ground, beleza? Eu acho que se eu tiver que palpitar aqui, empate. Olha o Fute Destaque, seja bem-vindo aqui. Tudo em paz aí, sucesso na paz. West Ham e Brighton. O West Ham é uma tristeza, né? Zona de rebaixamento e é candidatíssimo, tá? A descer depois de muito tempo. Vai receber o Brighton. Pedreiraça pro West Ham no London Stadium. Eu acho que o Brighton vai de favorito aqui. E aí, todos esses jogos aqui, ó, Burnley, Newcastle, Chelsea, Bournemouth, Nottingham e Everton e West Ham e Brighton, todas às 16h30. 17h15 tem um jogaço aqui. A gente acaba de ver o Chelsea e depois muda para lá, que é o Arsenal contra o Aston Villa, líder contra o terceiro. O Arsenal na ponta, só que o Manchester City aí já está assombrando, né? E o Aston Villa terceiro colocado, muito bem, hein? O Unai Emery. Alguém aí gostaria de ver o Unai treinando o Chelsea um dia? Um dia, eu gostaria. Eu gostaria de ver essa tentativa. O Unai Emery, ele é um bom treinador, ele já subiu de nível de ser um treinador de times medianos. E quando ele pega elencos que ele mesmo pode moldar, ele faz isso aqui, esse trabalho aqui, ó, no Aston Villa. Ele não teve temporadas ruins no Aston Villa. Essa até começou bem decepcionante, né? Com o Aston Villa demorando, acho que nas 5 primeiras rodadas o Aston Villa não tinha vencido, né? Não tinha conseguido vencer nada, e agora já são 11 jogos em todas as competições, estão bem aí na Champions e na Premier League, terceiro colocado na liderança, e o Aston Villa seguramente vai para a Champions League na próxima temporada também. Então Arsenal e Aston Villa. Manchester United e Wolves. Coitado do Wolverhampton, 2 pontinhos, não venceu ainda e precisa sim de 6 vitórias para passar o 17º, para alcançar o 17º colocado. Está rebaixado o Wolverhampton. Crystal Palace e Fulham, um derby no Selhurst Park. E aí outro jogo legal de ver aqui, lá da região norte, né? Liverpool e Leeds. Chelsea venceu o Liverpool, tomou uma surra do Leeds. Crystal Palace e Fulham, Liverpool e Leeds e depois Sunderland City, jogos na quinta-feira, né? Já no primeiro dia do ano. Então a última rodada do ano aí, o Chelsea vai encarar o Bournemouth. E olha só, a última visita do Bournemouth ao Stamford Bridge foi aquele empatezinho, né? Foi um empate e o Chelsea não se garantiu, não. Eu tô aqui com a ficha aqui, ó. No dia 14 de janeiro, o Chelsea empatou em 2-2 com gols de Palmer, James, Kluivert e Semenyo. Semenyo que durante a semana correu aí um papo de que ele teria uma especulação, né, sobre um possível interesse do Chelsea nele. Jornalistas de fontes muito boas, né, soltaram isso aí. Ben Jacobs, o próprio Romano especulou tudo isso aí, mas não rolou não. Gostariam muito aí do Semenyo. Quem gostaria do Semenyo nos Blues? 14 de janeiro, Chelsea 2, Bournemouth 2. No dia 6 de dezembro desse ano, 0-0. Terceiro jogo entre as equipes nesse ano, e espero que dessa vez o segundo desde da Forbid que o Chelsea vença, né? Olha a escalação dos Blues lá
em janeiro, quando empatou em Stamford Bridge por 2-2 com o Bournemouth. Olha só. Sanches, Achimpong, Covil, Caicedo, Cucurella e o Enzo Fernandes. O Romeu Lavia, olha só. Nicolas Jackson, Noni Madueke, Cole Palmer e o Jadon Sancho. O Covil machucado. Lavia sempre machucado. Jackson tá lá no Bayern de Munique. O Noni Madueke foi pro Arsenal e o Jadon Sancho está no Aston Villa, né? Já era o Maresca contra o Iraola na temporada passada. O Iraola estava comandando o Bournemouth, fez uma boa campanha. Nesse ano está lá abaixo, está em 15º. Eu vou olhar a classificação aqui para confirmar direitinho. Só que aí o Chelsea, que foi tão bem no mês de novembro, já passo todos os jogos e resultados aqui, desandou no mês de dezembro. Olha quem chegou aqui, o super fã do Enzo Maresca, Alessandro ZL. Salve ZL, tudo em paz por aí, tá mais calmo? Olha o Cris Silva aí, boa tarde Cris, salve, salve, como é que tá? Confiante para o jogo de logo mais? Vão conseguir assistir o jogo? Como é que tá? Essa aqui é o Cris tá elogiando a camisa aqui, essa aqui é aquela camisa da, aqui ó, Europa League, campeão da Europa League de 18 e 19, tá aqui, ó. O ZL já mandando elogios pro Enzo Maresca aqui. Precisa, eu acho que vai vencer, mas nada demais não, viu, Cris? Meu palpite aí é 1-0. Olha o seu palpite aí, o ZL. Qual é o seu palpite, ô Cris? Quer ver? Vamos ver aqui, ó, os jogos dos Blues no mês de dezembro. Porque novembro foi bom, né? Olha, o Chelsea é 5º colocado, ó. Vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Mês de... Aqui tá dezembro ainda. Desde quando eu falei aqui no início, aqui, desde 25/11, quando venceu o Barcelona. O Chelsea em novembro. Vamos pegar todo o mês de novembro aqui. Dia 1º de novembro, o Chelsea foi ao Tottenham Stadium e venceu o Tottenham. Olha aí. Aí teve aquele frustrante empate na Champions League contra o Karabakh, 2-2. Recebeu os Wolves, meteu 3-0 pela Premier League, gols do Malo Gusto, do João Pedro e do Pedro Neto. Cadê as partidas dos Blues aqui, né? Fechou. Aí teve... Cadê? Fechou. É mês de novembro. Aqui, ó. Aí parou no novembro 3-0. Teve a parada de data FIFA. Burnley foi ao Tofumol, venceu por 2-0 e beleza, engatou, subiu, ficou umas horinhas na vice-liderança do campeonato, depois desandou de novo. Dia 25 recebeu o Barcelona, passou por cima, 3-0, bonito. O Estevão jogou muito, o Lamine Yamal não viu a cor da bola. Dia 30, 5 dias depois, o empate com o Arsenal, né? Com a pena aquela expulsão do Moisés Caicedo, né? Aquela entrada. E aí o Caicedo ficou 3 jogos fora. E o Chelsea parou de vencer aí. Depois do Arsenal, Leeds, aquela derrota vergonhosa que os caras não sabem, não parece que não conhecem a rivalidade. Esse turma nova não conhece a rivalidade entre o Chelsea e o Leeds desde os anos 60. Começou nas Copas, o Leeds eliminou o Chelsea de Copa da Liga. O Chelsea foi e ganhou do Leeds United na final da FA Cup, e aí ficaram 16 anos sem enfrentar. Quando o Leeds voltou em 2020, o Chelsea demorou a perder, teve empate, teve Chelsea contra o time do Bielsa, confusão. Aí o Leeds venceu por 3-1. Teve o Bournemouth, nosso adversário dessa terça-feira, dia 6, 0-0. Aí teve a Atalanta, que eu considero que foi um bom jogo, já abriu o placar, mas o time da Atalanta encaixado, pressão, no finalzinho, né? Aquela virada. O Chelsea não é um time que passa temporada após temporada, não consegue segurar resultado, né? Isso vai muito da leitura do técnico,
mesmo com esse monte de rodízio, eu chamo de rodízio extremo, isso vai muito por causa do treinador Maresca, que o ZL, que eu considero um treinador bom, que está mostrando que pode encarar os grandes aí. Só que ele tem que mexer menos no time, como já disse o nosso capitão John Terry, né, há algumas semanas em entrevista, né? Aliás, o John Terry, que quando o Thiago Silva saiu do Fluminense, ele fez campanha para o Thiago Silva voltar. Acho que caberia o Thiago Silva com 40 anos na zaga do Chelsea. Thiago Silva que já acertou com o Porto, né? Com o Porto. Não é mais possível, né? Teve a derrota para a Atalanta, a vitória, boa vitória contra o Everton, aí sim o Chelsea não correu nenhum risco no dia 13. Jogo contra o Cardiff City na Copa da Liga. O Chelsea está nas semifinais, vai enfrentar o Arsenal. 2 jogos, primeiro em Stamford Bridge, depois no Emirates. A outra semifinal entre Newcastle e Manchester City, o Newcastle atual campeão. De qualquer maneira, essas semifinais, a final vai ser sempre aí uma pedreira, né? Quanto o Cardiff City, o Cardiff em casa tinha quase 40 anos, 39 anos, desde que Chelsea e o Cardiff City não se enfrentavam na Copa da Liga Inglesa. Haviam se enfrentado também 3 vezes nos anos 80 e o Cardiff havia eliminado o Chelsea em todas. Então, né, na quarta oportunidade o Chelsea conseguiu, venceu por 3-1, mas passou sufoco porque precisou do Enzo Maresca colocar a cavalaria, né? Somente o Pedro Neto, que está agregando demais, está sempre com sangue no olho, né? Entra e joga muito. E quando ele colocou um time no nível C, com Tyreek George, com Bonanote, não seguraram a onda, né? E aí precisou dos titulares, e aí 3-1 no dia 16, na terça-feira. O jogo contra o Newcastle foi um susto, né? Porque 2-0, o Voldemort estava iluminado naquele dia, o Chelsea vacilando, e o Maresca se viu o ZL aí. O Maresca foi o responsável por aquela reação contra o Newcastle. Teve o Pedro Neto com um gol que bateu na mão, o Voldemort perdendo pontos, o Ramsdale fazendo defesa, aquela atmosfera toda no St. James Park, mas o Chelsea conseguiu, né, correr atrás do Voldemort, marcou aos 4 e aos 20, e o Reece James cobrando aquela falta, hein? Que bela cobrança de falta, não foi a primeira. Eu lembro de cobrança de falta contra o Benfica, essa cobrança contra o Newcastle. O Reece James está se especializando em cobrança de falta. E ainda teve o João Pedro, né, que nos salvou, que méritos pro Robert Sanchez, né, que saiu logo com a bola, dessa vez não saiu da área, né, provocando nenhuma falta. O Sanchez lançou o João Pedro e ele escorou, girou, saiu na frente do Ramsdale, cara a cara, livre, tocou por baixo. E o Chelsea não perdeu 2-2, mas foi uma pena, né? Porque ficou um gostinho de que poderia ter sido mais ali. E aí teve o Aston Villa, em que era um jogo grande. Eu tenho certeza, porque eu vi comentários, principalmente nos grupos de Zap, a turma falando: nossa, como é que pode perder para o Aston Villa? Quem fala isso não está acompanhando, né? A evolução do Aston Villa, a sequência de vitórias dos caras, a campanha deles durante a temporada, a recuperação, e vê que é um time que tem um conjunto muito bom. O Emery, como o Aston Villa não contratou para essa temporada, ele está com grupos também com contundidos e com um grupo bem reduzido. Então ele está fazendo o rodízio ao modo dele e está encaixando o time. Só que é aquela história, se machucar mais gente, aí desanda, né? E o Aston Villa venceu o Chelsea por 1-0 no sábado, na rodada 18. O João Pedro fez um gol aos 37. O gol foi dado por João Pedro, mas a jogada toda foi do Reece James, né? Uma cobrança de escanteio. O Martinez deu vacilada, um bolão na área ali. A bola tocou no João Pedro, foi pro fundo do gol. Mas aí o Oli Watkins, sempre o cara que já fez gol contra o Chelsea antes, o Watkins aos 63 e 84. E aí o Chelsea só restou partir para cima, né? Criou chances, o Sanches também fez das suas. Eu ouvi um papo sobre o Sanches, né,
depois do jogo contra o Newcastle, que o Sanches ele tá constante ali, tá salvando o Chelsea, tá evitando que o Chelsea tomasse alguma goleada. Exemplo, esse jogo contra o Aston Villa, nesse 2-1, né? Poderia ter sido 5 para o Aston Villa, sem exagero, porque o Robert Sanchez fez muitas defesas, o Thibaut também. Só que, mesmo assim, se o Sanchez foi eleito lá o melhor jogador do Chelsea, ele está fazendo o papel dele, ele já errou muito e o Chelsea vai precisar. Eu gostaria muito da troca, mesmo com o Robert Sanchez melhorando, evoluindo, eu não gostaria de vê-lo defendendo o gol do Chelsea na próxima temporada, não. E vamos ver se quem está acompanhando o Strasbourg aí puder falar se o Pendas, né, está se desenvolvendo bem para já chegar a assumir a titularidade no gol do Chelsea, né? Porque hoje vai ser o segundo reencontro do Chelsea com o Dodi Petrovic, né? Alguém aí com saudades de Dodi Petrovic? Triste, vai ser duro de ver, né? O goleiro que deveria ser o titular do Chelsea defendendo o outro time. O Jonathan, salve aí, Jonathan. O Cris mandou aqui, ó, o palpite, diz que 1-0 tá ótimo. O negócio é vencer, né, Cris? O ZL falou aqui, ó, se ele colocar zagueiro como lateral como meia, é difícil de ganhar. Hoje não tem motivos para ele inventar, não, né? Inclusive ele falou sobre a coletiva aqui, depois eu vou transcrever aqui. Vou relatar aqui algumas coisas aqui. E o ZL disse que quer que ele saia do Chelsea, que ele é muito fraco. Não, o Mares não é fraco, não. Só nós que não cedemos com seleção. Ainda bem, né? Porque o Chelsea não tem jogadores africanos, né? E não cedeu mesmo. Depois de muito tempo, né? O Chelsea não tem um africano. Vai disputar a Copa das Nações Africanas. Alguém aí tá acompanhando, hein? Eu tô tão acostumado com a Copa Africana em janeiro que eu descobri na semana passada que já estava rolando e já era a segunda rodada. Só nós que não crescemos. Hoje não tem lateral esquerdo. Machucados. O Cucurella, ele saiu do jogo contra o Aston Villa, né? Então hoje não vai ter o Cucurella. Eu não vi a coletiva ontem, mas eu não soube dessa história. Mas que pena, né? Que pena. Vamos ver daqui a pouco uma possível escalação aqui, ó. O Rafael Andaniani falou que sem clubismo, treinador português Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro, uma ótima aposta seria. Um cara que escala os melhores no momento, não adianta ter nome se não render em campo. Mas o Jardim, eu acho que para a Inglaterra, quem vai querer o Jardim é o Wolverhampton, sabe? É o Nottingham Forest. Os gigantes, os Big Six, não tem olhos pro Jardim, não. Ô Cris, você falou aqui não tem Cucurella nem Ato. O Ato eu sabia. O Ato eu sabia e o Maresca falou até sobre alguma coisa sobre o Cole Palmer, sobre se ele vai ser titular. Eu acho que o Cole Palmer hoje vai acabar talvez não iniciando aí. O Maresca não deu certeza sobre o Cole Palmer jogar, não. Mas essa do Ato eu sei que não vai jogar, não. Pô, se não tem o Cucurella com aquele um Cardiff ali, Evanilson, Kluivert, Semenyo. Rapaz, o que vai dar, hein? Vamos ver as escalações de Chelsea de Bournemouth. Foi 0-0 no dia 6 no jogo lá como é que chama? Do Vitality. Olha só, o Iraola escalou o Petrovic, dá até dói na alma ler e ver o Petrovic escalado em outro time. Olha só, foi Petrovic, Smith, Diakité, Senesi e o Truffé. Scott de volante foi foi 4-1-4-1. Jimenez, Tavernier, fica de olho nesse cara. O Kluivert, Justin Kluivert, filho do Patrick Kluivert, holandês.
e o Semênio, na frente o Evanilson. Vamos ficar de olho aí, Tavernier, Kluivert, Semênio e Evanilson. Evanilson titular, Semênio também. O time que o Maresca escalou no dia 6 foi o Sanches, Gusto, Fofaná, Chalobah e Cucurella. James no meio junto com o Enzo, né? Não tinha o Caicedo aqui, né? Pedro Neto, Palmer, Garnacho e Dilep. No banco tinha João Pedro, Gil, Estevão, Badiachile, o Gittens, Jorgensen, Andrei, Ato e o Aschenpong. Será que hoje o Maresca mudaria a zaga, essa dupla que está até dando certo, Chalobah e Fofaná, para, por exemplo, poupar o Fofaná e colocar o Aschenpong? Será que alguém faria isso? Não me surpreenderia aqui, né? Se bem que já que não vai ter lateral esquerdo, né, é bem capaz dele meter aqui o Chalobah na esquerda de novo, né? Então é bem possível que se bem que tem jogado o Badiachile, né? É bem capaz, se ele não usar o Aschenpong, ele mete um Badiachile aqui no lugar do Chalobah, fica Badiachile e Fofaná, e mete o Chalobah lá na esquerda, inventando. Que os deuses do futebol ajudem o Chelsea, né? O Alessandro Zé otimista aqui, falando que o Chelsea, né? Nós vamos perder. E o Cris disse, para ajudar o Semênio, faz a despedida hoje. Faz a despedida hoje para quem? Para quem vai contratar o Semênio, Cris? Aschenpong joga na esquerda. Não sei se joga na esquerda, Cris, mas eu já vi o Maresca colocando o Chalobah na lateral, né? Não deu certo. Depois, durante o jogo, não lembro qual o jogo, mas só sei que ele teve que mudar. Então é bem capaz dele tirar o Chalobah do meio da dupla com o Fofaná e botar o Aschenpong, que é bom. Eu gosto do Aschenpong, para mim deveria ser um titular do Chelsea. E meter lá o Mark, já que o Cucurella não joga, né? Tô achando que a defesa do Chelsea vai ser Sanches, Gusto, Fofaná, Aschenpong e Chalobah. James no meio junto com Enzo e Caicedo. Caramba, hein? Palmer e Neto e Garnacho. Será que ele vai sem centroavante? Será que o Garnacho joga hoje? Se o Garnacho não jogar hoje e ficar só o Pedro Neto, aí eu acredito que aí entre o João Pedro lá na frente, né? Vamos ver. Se bobear, coloca o Palmer na esquerda. O Enzo Maresca não vai fazer isso, não. O Semênio vai pro City. Mas essa já tá certo? Ou é só especulação mesmo? Manchester City, hein? Será que vai ser mesmo a última partida do Pepe Guardiola, hein? Última partida não, última temporada, né? Olha só, o histórico geral aqui entre Chelsea e Bournemouth, no confronto geral de partidas, 24, tá? 15 vitórias do Chelsea, 4 empates e 5 do Bournemouth. Na Premier League são 17 partidas só. Lembrando que o Bournemouth ficou muitos anos fora da primeira divisão, né? Olha só, 17 jogos, 9 vitórias do Chelsea, 4 empates e 4 do Bournemouth. 42 gols foram marcados no total. 25 do Chelsea, 17 do Bournemouth. O jogo é hoje às 16h30, rodada 19, né? Temos que ficar de olho, né? Hoje pode ter lei do ex. A lei do ex hoje vai ser diferente, né? Porque o ex-jogador dos Blues que está vestindo a camisa do Bournemouth é o goleiro, é o Dodd Petrovic. Então eu espero que ele não ganhe o troféu Yashin de grandes defesas, né? Que ele é bom pra caramba, todo mundo sabe. Alguém aí já se conformou com a venda do Dodd Petrovic pelos Blues? O Petrovic, ele jogou só uma temporada no Chelsea, a temporada 23-24, 31 partidas, né? E ficou assim, definitivamente tomou a posição do Sanches, que errava pra caramba naquela época, tava dando até
raiva. O do Petrovic está com 26 anos, foi emprestado para o Estrasburgo, jogou lá também 31 partidas, ajudou o Estrasburgo aí para a Conference League, né? É titular, jogou todas as partidas do Bournemouth nesse jogo, 19 jogos já, e deixou os Blues. Então a lei do ex hoje é o contrário, é o goleirão defendendo todas as bolas. Então, já que o Cris falou que, né, deu o palpite aí de 1-0, que passe somente uma bola, né, que o Petrovic se consagre e prove para o Todd Boehly e para o Maresca também que ele poderia sim ser um titular do Chelsea. E hoje o torcedor Blue vai ficar, né, com aquela frustração de ver o Dodi Petrovic fora do Chelsea, defendendo aí as cores do Bournemouth. Lembrando, né, que o Petrovic ele estava relacionado para ir para a Copa do Mundo de Clubes, mas pediu para sair fora da relação e pediu a dispensa, não se tornou um campeão do mundo, não ia jogar, né? Tá certo, não tinha a simpatia do Maresca e se transferiu então pro Bournemouth. O Chelsea faturou uma grana. E salve pro Ronaldo Aragão, seja bem-vindo. E por aí, então, o que esperar, né, de Chelsea e Bournemouth? Eu espero um jogo bem complicado, bem difícil mesmo em Stamford Bridge. Chelsea tá ruim, time de medroso. Eu acho, Ronaldo, que essa história não vejo o Chelsea medroso, não. O Chelsea não está conseguindo segurar resultado. E o Enzo Maresca, ele está crescendo como treinador nos grandes jogos, nos enfrentamentos, mas ele está subestimando demais as equipes médias e pequenas, né? Chega ali tipo metade do segundo tempo, aí ele começa, fala que é o cansaço, fala que é o rodízio, aí ele começa a tirar o Palmer, tira o João Pedro, aí tira Garnacho, coloca o Guitas, tira o Pedro Neto, coloca Garnacho, coloca Guitas também, tira o João Pedro, coloca Dilep, sabe, tira Dilep, coloca Gil. E o Chelsea não vai mudando muito, não. Felizmente, o Cris deu uma informação aqui sobre a defesa na lateral esquerda. É por ali então que o Iraola vai acabar explorando, né, o Chelsea. Então não tá nada bom, não. Vamos pelo entretenimento mesmo. Ronaldo falou que é Chelsea desde 2005, então viu o Chelsea ser campeão de Premier League, pegou os senadores de, né, Drogba, Terry, que timaço que a gente tinha, né? Peter Cech, para quem teve Peter Cech no gol e hoje tem que se conformar com Robert Sanchez, né? O Aragão diz que tem que contratar. Uma coisa que o Chelsea não parou, né, Ronaldo? É de contratar. Só que mudou a política, né? Os caras querem contratar uma turma nova, turma de jovens, para fazer dinheiro. Tem feito dinheiro, tanto na questão do fair play financeiro aí, o Chelsea faturou muito, gastou muito, mas também entrou muita grana. Os caras na gestão financeira eles estão bem. O problema é a parte técnica. E mesmo assim ainda faturaram a Conference League, que era a nossa obrigação, porque o Chelsea é um time de nível A contra times de nível C e D, e faturou brilhantemente, né, para surpresa de todo mundo, a Copa do Mundo. Então, para Boehly, Eghbali e companhia, tá bom desse jeito, né? É, tudo garoto, só tá rasgando dinheiro. Tem alguns que renderam, né? O Petrovic, por exemplo, parece que rendeu 25 milhões. A turma que eles pegam empréstimo para o Estrasburgo, os caras sabem fazer dinheiro, né? E o Chelsea tá em cima, pelo menos devolver é ruim, não tá bom não. É devolver o Chelsea aos 6 primeiros da tabela, né? O Chelsea que durante 20 anos foi um time top 5, né? Teve top 4, aí surgiu muito ali a ascensão do Tottenham, o Arsenal se recuperou, mas agora tudo que times da Premier League precisam, por causa de coeficiente, indo bem nas competições europeias, é ficar entre os 5 primeiros, né?
Então, o nosso jogador em comum é o Dodi Petrovic, uma temporada no Chelsea, uma temporada no Estrasburgo, uma temporada agora, meia temporada ainda, né, vai completar no Bournemouth. É um goleiro que, anotem, em breve vai estar no Manchester United da vida, num desses grandões aí. E o árbitro também já está definido, é o senhor Samuel Barrett, inglês, vai apitar sua 6ª partida na temporada. Apitou pouquinho, mas já tem muitos jogos de Premier League nesse ano, né, e nessa temporada de 2025-2026. O Barrett, o árbitro de hoje, ele apitou Everton 0, Arsenal 1 na rodada 17, Manchester City 2, Brentford 0 nas quartas de final da Copa da Liga, apitou Nottingham Forest 3, Tottenham 0 na rodada 16 da Premier League e apitou Fulham 1, Crystal Palace 2 na rodada 15 da Premier League. Então tem poucos jogos na temporada, mas está aí, apitando toda semana na Premier League, né? Apitou um jogo de amadores, né, de meninos, na UEFA Youth League, apitou Mônaco 5, Galatasaray 0, e é o primeiro jogo do senhor Barrett, Samuel Barrett, no Chelsea. Não tem registros dele apitando jogos dos Blues, não, e só esperamos é que o Chelsea vença, né? Que vença muito. Quero dar uma dica aqui, antes de mostrar uma dica cultural, uma dica literária, né? Uma dica de livro. Salve para o Rodrigo que chegou aqui. O Chelsea Fan BH tá espalhado aí pelas redes sociais, né? Então eu quero pedir a moral, galera, seguir, tanto aqui no Instagram, mas tem lá também Facebook, né, Twitter, né? Falhas técnicas, nunca se sabe o que esses aplicativos de redes sociais são capazes de fazer. Saudações, povo Blue, bem-vindos novamente ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Vamos seguindo aqui, falando na nossa resenha de Chelsea e de Bournemouth, os jogos dos Blues nesses meses de novembro e dezembro, virada do ano, metade da temporada chegando, né? E eu tava pedindo aquele apoio, salve pro professor Fausto Borges, que acabou de chegar aqui nessa segunda parte. Acompanhe a primeira, que já está publicada aí, vai ficar aí de eterno. Salve, professor Fausto Borges, lá do interior da Bahia, Ribeiro do Pombal, eu não esqueço. Professor, já está de férias, né? Curtindo, descansando a cabeça. O Fausto Borges aí, ó, o perfil dele é @Fausto C. Borges. Ele lançou aí no dia de hoje um videozinho, né? Ele dá lá dicas de livro, dicas de série. Todo mundo seguindo o professor Fausto Borges aí, ó, Fausto C. Borges, para acompanhar, ver as dicas de séries e de livros dele aqui. Eu vou dar uma dica de livro já ia entrar nessa dica literária, né? Só que cortou o sinal aqui, então ficou para outra parte. Eu estava pedindo aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que a gente tá aí espalhado, né? Instagram, Twitter, né? O X, Facebook, o Threads, o Blue Sky, né? São as redes aí que são pouco usadas, mas tem perfil do Chelsea Fan BH lá também. E o Chelsea Fan BH está no YouTube, né? Chelsea Fan BH 1905 lá no YouTube. Tem mais de 500, tem quase 500 vídeos lá. Tem, ó, pré-jogo, pós-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, história de torcedor, pílulas blues. Tem muita história sobre o Chelsea contada lá. E Spotify e Amazon Music. Inclusive, nessa parte do streaming de áudio, Spotify e Amazon Music, ontem, né, eu já publiquei, até tá no feed aqui um texto, post publicado, que é a resenha, né, do Chelsea Fan BH no Spotify, que é Chelsea, né, novembro e dezembro. Vou mostrar aqui, ó, quem for lá no nosso... Tá publicado aqui nos stories. Então o Chelsea Fan BH aqui no Spotify. Tem aqui a resenha, ó, que é o Chelsea meses aqui, ó. Vou botar aqui e tal. Nossa, Chelsea no Spotify, ó.
Tá lá, são quase 2 horas, 1h59, 2 horas, né? Chelsea, novembro e dezembro, um time de altos e baixos, Champions League, Premier League, Copa da Liga. Aí o relato, são 9 jogos dos Blues desde o dia 25 de novembro, então tem as resenhas de histórias e causos, contando papo sobre classificações da Champions League, jogos da rodada, e eu falo de 2 grandes jogadores lá, o Peter Nicholas, um galês que jogou pelo Chelsea contra o Bournemouth nos anos 80, e também do Kerry Dixon, que é o 3º maior artilheiro da história dos Blues, atrás do Frank Lampard e do Bob Tumbling, que estavam num jogo, né, no primeiro jogo do Chelsea contra o Bournemouth em Stamford Bridge nos anos 80. Então eu recomendo, e agora está mais fácil ainda de acompanhar essas resenhas no Spotify, porque a rede social ela está gerando, né, capítulos separados. Então, se você não tiver tempo ou não quiser ouvir toda a resenha, você vai lá e escolhe o capítulo específico que você quiser. Então, vou mostrar aqui, tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Todos os capítulos aqui, ó. Essa resenha ficou em 16 capítulos. E essa parte que eu falo aqui do Peter Nicholas e do Kerry Dixon tá aqui, ó. Confrontos históricos e lendas do Chelsea contra o Bournemouth. Tá, no tempo aqui tá em 1h, 40 minutos e 59 segundos. Então recomendo a galera toda. E sigam aí o Chelsea. Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, no YouTube e também Spotify e Amazon Music. Nessa segunda parte aqui, eu estava pedindo o apoio nas redes sociais, né? Vou agradecer a galera toda que chegou aqui, ó. Vovô blogueiro Alessandro Dalmolin tá aí, sumidaço. Que bom, ó. O Gabriel, o Dalmolin, o Joaquim Trindade aqui, salve, seja bem-vindo. O Cris voltou, o Instagram cortou a nossa resenha da primeira parte, mas ela já tá gravada de eterno aí no feed, para quem quiser acompanhar. E eu disse que ia dar uma dica de livro, né? E é isso, eu comprei, aqui já estou lendo, tá aqui, ó. Já estou lendo. É o segundo livro aqui, ó, do Carlo Ancelotti. Tá ao contrário aqui, mas todo mundo vai saber. Salve pro Joe, salve, boa tarde, vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Tá aqui, o livro do Dom Carlo, né? Carlo Ancelotti, O Sonho, quebrando o recorde de vitórias da Champions League da editora Planeta. É o Carlo Ancelotti com o Chris Brady. Aqui, a história aqui, ó, né? Quebrando o recorde de vitórias na Champions League. Então ele começa contando o papo só envolvendo a Liga dos Campeões, na época antes do regulamento de grupos, né? Que tem o Silvio Berlusconi como um dos mentores, deu essa sugestão para os clubes ganharem mais dinheiro. Então aqui começa com o Ancelotti jogador, sendo campeão pelo Milan. Tem muita história aqui do Ruud Gullit, com Marco Van Basten, com Rijkaard, com Berlusconi, com o Adriano Galliani, história dele na Juventus, tudo envolvendo passagens dele na Champions League, dos títulos, tem derrotas aqui também. Recomendo o novo livro aqui, ó. O primeiro livro, recomendo também o Liderança Tranquila. Ele faz um apanhado geral, né, da história dele, da vida dele quando ele era jogador, lá na região da Reggiana, Emília, Dalmolin me ajuda aí, Emília Reggiana, uma coisa, a região, perto lá de Parma, onde ele nasceu. Aí, jogador, ele conta histórias com o Arrigo Sacchi aqui, de quando ele foi jogador do Sacchi no Milan, ele era o representante, né, o Sacchi considerava ele como o mentor, os olhos dele dentro de campo. Depois o Sacchi levou o Ancelotti para ser auxiliar na Copa de 94, né? Depois ele foi andar e foi treinador de Parma, de Juventus, de Milan, e tem a nossa história aqui, super campeão com o Chelsea. Tô lendo, tô iniciando aqui ainda, tô aqui na parte 3, ó, Milan, os anos como técnico. Já ele aqui vai ter história seguramente dele com o Chelsea na Champions League, vai sempre dar uma lapidada aqui. Então eu recomendo esse livro novo, lançado em novembro aqui, ó, Carlo Ancelotti, O Sonho, quebrando o recorde de vitórias da Champions League, da editora Planeta. Então tá aqui o livraço, o treinador, ex-treinador Blue, e ele treinador da seleção brasileira, né? Então tá aqui o livro do Carlo Ancelotti. Vamos ver aqui. Boa tarde, Go Blues, que vem é 26, Tropa dos Blues.
Ansioso para essa virada, né? Porque hoje, 4h30 da tarde, 16h30 por horário de Brasília aqui, vai ter Chelsea Bournemouth. O professor Borges aqui falou, valeu pela indicação. Recomendo de Maião, faça leitura, tá, professor? Tá aqui, ó. Faça leitura, diagramação, letras grandes aqui. Barato, tá? Eu já comprei logo. Busque lá o seu. O Liderança Tranquila já tá difícil de achar. Mas o Carlo Ancelotti, o sonho aqui, recomendo todo livro sobre essas turmas do futebol, eu gosto. Eu comprei o do Johan Cruyff, tá para chegar a biografia do Cruyff. Então vamos esperar aqui, mas recomendo. Fica a dica aqui do torcedor do Chelsea que não se interessar pelo Carlo Ancelotti, tem uma coisa errada aí, né? O vovô blogueiro mandou isso mesmo, Emilia Reggiano, exatamente, é onde nasceu o Carlo Ancelotti, né? Então, e esperar, né, dessa vitória. Vovô blogueiro Dalmolin deve estar, será que a essa hora, agora são 13h30 horas de Brasília, Londres está quase na hora, né? Dalmolin tá na Inglaterra, tá de férias de novo. Como é que vai para já tá a caminho de Stamford Bridge? Como é que tá sendo isso aí? Falou que Emilia Reggiano é terra onde fica a Universidade de Modena. Olha, Modena, é perto, hein? Modena, legal. Modena eu vou indicar aqui, já estamos falando de italiano, né? E eu já gosto de música italiana aí, tem o Dalmolin aqui, que é o nosso italianaço aqui. Vou recomendar pra turma, vai lá no Spotify e ouçam um descasso gravado em Modena, da lenda do rock italiano, o Vasco Rossi, que são 3 horas de música rock and roll cantada em italiano, super clássicos. É o Vasco Live Modena Park. Recomendo, eu tenho aqui, é DVD duplo, disco triplo, é excelente. Recomendo demais aqui. Então, falando de música italiana, né? E vamos sair um pouquinho do idioma inglês e vamos escutar o Maurício Solieri, a Steve Rogers Band, todos os discos aqui do Vasco Rossi, Antonello Venditti, Gianna Nannini, quem mais? Francesco Di Gregori. Ouçam uma música chamada Generale do Francesco Di Gregori, que o Vasco Rossi gravou também junto com o Antonello Venditti. É bem legal, recomendo todo mundo a escutar isso. Eu vou achar aqui Vasco Rossi Modena Park. É um excelente disco. Leonardo Santos chegou, o Dalmolin falou que está em Londres, mas não vou o jogo hoje. Tá naquela fase de não ir mais em jogos de Premier League, Dalmolin? Tá de mal do Chelsea? É isso? A catedral foi feita em 1715, olha aí. Modena. História aqui do vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Então é o seguinte, o Enzo Maresca, ele deu coletiva, né? Na noite lá do jogo contra o Aston Villa mesmo. E foi perguntado, né? Transição do Bob Vincent do Futebol London, recomendo todo mundo acompanhar aqui, ó. Dalmolin tá trabalhando, boa, Dalmolin. Foi perguntado por Maresca, né? O quão importante é para esta equipe do Chelsea terminar o ano em alta. E ele falou assim, absolutamente muito importante. O Maresca nas coletivas de imprensa, ele procura dar umas respostas para fazer parecer que ele não está se importando muito, né? Ele sempre dá deixando as coisas bem mais simples do que já é. Então ele falou, é muito importante terminar o ano da melhor maneira possível, coisas óbvias. Mais uma vez, com certeza, será outro jogo difícil, porque todos eles são iguais, mas precisamos de ganhar jogos o mais rápido possível. Perguntado sobre o Fofana, né, ele falou, é apenas para controlar a sua condição física. Então, fica aí, que eu falei na primeira parte, né, o Cris disse que não vai ter lateral esquerdo. Então, é bem capaz de pintar um Badiashile
e a Champong na zaga, com o Chalobah e o Fofana que acabar não jogando, né? Perguntado sobre como ele viu o crescimento do Reece James, e nisso eu acho que o Enzo Maresca tem um acerto, poupando muito bem o James. Vocês repararam que o James tem jogado bastante, está acertando aí essa sequência e não está se machucando, está sendo importantíssimo. E o James, que agora não é mais lateral, né? Agora é um meia. Já vão botar o Reece James bem avançado, não duvido nada. Ele falou: como você vê o crescimento do Reece James nessa temporada? O Maresca respondeu o seguinte: mais uma vez ele está jogando muito bem, independentemente da posição em que joga. É verdade, é verdade. Depois do esforço desta noite, depois do jogo contra o Aston Villa que ele deu essa declaração, né? Precisamos ver como ele estará para terça-feira. Mas, mais uma vez, estamos felizes por ele estar plena forma. E nós, torcedores do Chelsea, agradecemos, né? O Gabriel falou: tem que ganhar hoje mesmo. Ah, mas não espere espetáculo não, tá? Eu tô achando que o Bannerman vem em Londres, o Iraola vai fechar o time, né? Vai fazer tipo o que o Ed Howe fez no segundo tempo lá em Newcastle. Linhas de 4, compactou. Eu acho que o Iraola vai até meter linha de 5 e fazer o Chelsea rodar a bola e joga a bola no Semenyo, no Evanilson, para ver o que acontece. Muito cuidado com o contra-ataque e que Robert Sanchez não falhe. O Gabriel falou do James aqui ainda, que ele tá bem, até gol tá fazendo, tem feito uns gols de falta, né? O Dalmolin falou: siga aí o vovô blogueiro, fora Maresca, o cara é muito inconsistente. Tem uma coisa que eu acho que o Maresca tá errando pra caramba, Dalmolin, que ele tem que parar. Ele já que tem que fazer rodízio, muda um, muda dois, mas assim, se tem problema para acertar a zaga, e ele acertou ali com Fofana e com Chalobah, já que o Covil é só pro ano que vem, e pelo jeito ele não tá dando mais muita moral pro Achampong, que sempre quando entra entrega bom jogo. Então é Chalobah e Fofana, não mexe nisso aí não. Só que aí pega no jogo seguinte, ele me mete o Badiashile, que é um cintura dura. O Badiashile parece estar sempre em câmera lenta, perde todas. Reparem nos últimos jogos do Chelsea, o espaço que o Badiashile dá. O Badiashile não ataca o oponente, sabe? Precisa sempre de ter alguém para cobrir a posição do Badiashile. Então, o Badiashile para mim é um cara descartável no Chelsea. Eu não sei o que o treinador... Bom, ele é profissional, né? Ele tá lá vendo o cara todo dia. Mas eu não confio no Badiashile mais. Se é que alguém aí já confiou nele um dia, né? O Badiashile é muito lento. Sério, isso aqui que você falou aqui, boa, Gabriel. Ó, parece que tá com o freio de mão puxado. Sério, parece que tá mesmo. Na cintura, assim, com peso. Parece que pra arrancar precisa de esquentar pelo menos uma meia hora antes. O Badiashile, pra mim, é um perigo pra zaga do Chelsea. E é bem capaz de hoje, quando o Bannerman tá em campo. Porque já que o Chris mandou um recado aqui que não vai ter lateral, né? Aí o Dalmolin, respondendo sobre essa inconsistência que você falou do Maresca aí, ele só tem que parar de mudar 4 peças a cada jogo. Isso aí, esse rodízio está equivocado. Até o John Terry já tinha falado sobre isso, né? Sobre isso, falou... Já fazer a avaliação que já que esse rodízio não deu, foi até, quer ver? Foi no empate com o Karabakh. Foi no empate com o Karabakh que após o empate com o Karabakh, eu acho que o John Terry falou isso. Então, colegas, é o Enzo Maresca, vamos com ele, né? Já mostrou que consegue enfrentar os grandes. Ele tem repertório para enfrentar os PSGs, os Barcelonas da vida. Vamos ver no próximo semana, né? Como é que ele vai reagir contra o mestre dele, contra o Pep Guardiola. Ainda não venceu, né? Tá na hora do Chelsea vencer o Manchester City de novo. E, infelizmente, vamos pegar o Manchester City num período de grande recuperação dos caras, né? E alguém aí ainda acredita que o Arsenal vai ser campeão da Premier League? O Mikel Arteta não tem sossego mesmo. E nós vamos enfrentar os caras na Copa da Liga, né? E o Arsenal tem um bom time. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que é que dá. Seguindo aqui, aí ele perguntou, né? Falou sobre o Cole Palmer e o Reece James, né? Falou aqui: Cole Palmer e Reece James, em teoria, poderiam começar a partida contra o Bournemouth com a sua carga.
esse rodízio que ele está falando. Aí o Maresca diz: conversa. Precisamos ver como eles estarão amanhã. Amanhã seria o domingo, né? Porque o Chelsea jogou contra o Aston Villa no sábado. E então poderemos decidir. Está ficando mais difícil negar o problema o Chelsea, né? Problema disciplinar sobre cartões, né? E cartões amarelos e o Chelsea expulso. Ele falou: mais uma vez precisamos analisar cada cartão amarelo. Mas não tive a sensação de que houve um problema disciplinar esta noite contra o Villa quando ele falou. E PI confirmou que o Joel Ato não estará no jogo de hoje. Que bom, né? Esse garoto ainda não é para esse ano, não. Ato está para jogar contra o Bournemouth. Aí o Maresca, em vez de falar não, ele fala: acho que não. Não acho que esteja. Resumindo, tirou o Joel Ato, não joga hoje. É por aí, né? Vamos esperar, já está definida a arbitragem, como eu disse na primeira parte, galera que depois acompanha lá, porque falhou, a nossa resenha foi cortada ao meio aqui. Então, o Samuel Barrett, árbitro inglês, está apitado todas as rodadas recentes da Premier League, tem no currículo jogos aí Everton e Arsenal, Manchester City, Brentford, Forest e Tottenham, Fulham e Palace, e vai comandar, né, as regras, vai ditar as regras hoje de Chelsea e de Bournemouth. O Chelsea no dia 6 empatou em 0-0 e tem que ganhar dessa vez. Cuidado com o Semênio, que o Dodi Petrovic não ganhe o troféu Yashin e não dê mole pro Evanilson, né? E que o Cole Palmer hoje, junto com o Enzo Fernandes, o Caicedo ali, dominem todo esse Brentford, que o Chelsea vai precisar tocar muito, mas muita bola. Vamos passar aqui a rodada da Premier League, essa rodada 19, vamos passar ela completa para a gente encerrar nossa resenha aqui. Salve para o Wanderson, o Gabriel mandou aqui um amém, né? Então, que o Chelsea vença. Jogos da Premier League, vamos aqui de Premier League para a gente entrar nos jogos aqui, esperar a nossa querida conexão ajudar aqui também, né? Jogos da rodada, vamos lá. Valeu pela tradução do Maresca. Tá sempre... Eu vejo a transcrição do Futebol London, né, o professor? E aí eu deixo ela aqui no Zap aqui para usar. É assim que a gente vai se informando, mas não sei se você tem Twitter, mas se não tiver, ou o bom Google Chrome aí mesmo, no celular aí, digita aí, The Football London, é um periódico, marca verdinho, sabe, Futebol London, assiste não, você acompanha todas as matérias. Hoje com o Google Chrome, gente, vamos entrar nos sites dos jornais ingleses e vamos lá, e ler tudo, dá para ler tudo traduzido, quem não sabe o inglês, né? Rodada 19 da Premier League, ó. Jogos desta terça-feira, às 16h30, tá? Burnley e Newcastle no Turf Moor, Chelsea e Bournemouth em Stamford Bridge, Nottingham Forest e Everton no City Ground e West Ham e Brighton no London Stadium. Às 17h15, dois jogos, Arsenal e Aston Villa, jogão, depois que a gente assistiu o Chelsea, a gente viu a parte final aqui do segundo tempo, né, de Aston Villa e Arsenal e Aston Villa no Emirates. No Old Trafford tem o Manchester United e o Wolves. Aí na quinta-feira, dia primeiro dia do ano, né, com fraternização universal, Crystal Palace e Fulham, Liverpool e Leeds United, Sunderland e Manchester City, Brentford e Tottenham. Na rodada 20, o Chelsea vai estar em campo no domingo, no dia 4, vai fechar a rodada 20, às 14h30, no estádio Etihad, contra o Manchester City. E aí o Enzo Maresca vai mostrar se é da prateleira de cima contra o seu mestre mesmo. É isso aí, ó. Blue Day, dia de Premier League. Bora resenhar. Então, o dia de Premier League, precisando na rodada, precisando no Chelsea. Vamos ler o livro do Carlo Ancelotti. Vamos ler bastante, ler é bom e vamos escutar muita música. Certo? Quero agradecer ao professor Fausto Borges. Aí sigam ele para dicas de séries e de livros também. O Gabriel, o Wanderson, o Vovô Blogueiro Alessandro Dalmolin. Sigam aí o Vovô Blogueiro e também lá no YouTube, Vovô Blogueiro.
Quem mais estava aqui? O Leonardo dos Santos, o Joe, o Cris Silva, salve, salve Silva, o Joaquim Trindade, valeu demais a galera toda e todo mundo que participou da resenha lá da primeira parte, que já está também disponível aí no Instagram. A gente volta aí qualquer dia, vamos assistir o Chelsea. Querem ter muita notícia, muita resenha sobre o Chelsea? É Chelsea Fan BH aqui no Instagram, Chelsea Fan BH no Twitter, né, no X, então tem Facebook, Threads, Blue Sky, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e também Amazon Music e Spotify, principalmente. Curtam, falta um tempinho para o jogo, bota aí para tocar o Chelsea Fan BH no Spotify, o Chelsea novembro e dezembro, altos e baixos, 1h59 de resenha, muita história sobre os Blues, sobre os 9 jogos. As resenhas estão lá do Chelsea, da vitória contra o Barcelona até a derrota contra o Aston Villa. Então tem muita história. Tá aí, tá trabalhando, tá, sei lá, lavando o carro, dando banho no cachorro, tá de bobeira, tá de folga, tá de folga nesse final de ano. Tem os a fazer, tá no fonezinho, vai caminhar daqui a pouco, vai correr, tá na academia. Bota aí Chelsea Fan BH no Spotify e também Amazon Music e vamos resenhar. Valeu demais? A gente volta aí, vamos torcer pro Chelsea. Ó. Saudações, povo Blue, bandeira azul, ó, sempre lá no alto. Valeu!